Hipertensão ou pressão alta acomete pessoas em qualquer fase da vida. É uma doença democrática. Ela acomete crianças, adultos, idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e de condições financeiras. Popularmente conhecida como pressão alta, está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes e as artérias para conseguir circular por todo o corpo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Bom, o nosso tema de hoje, então, pelo nosso cabeçalho do programa, é hipertensão. Nós trouxemos aqui o doutor Avelar, Luiz Antônio Avelar, e aqui o meu companheiro debatedor junto comigo, que não tem pressão alta, não. Ronald Platz, né? Nós estamos aqui nessa disposição aqui de saber tudo o que é importante sobre hipertensão, e ele falou algumas coisas em off aqui que nos deixou muito preocupados. Eu vou pedir para ele começar o programa explicando essas coisas. Primeiro, o que é hipertensão, essa questão da força sobre as artérias entupidas, a quantidade de gente que não se sabe hipertenso, os percentuais que não tomam remédio adequados, que não se tratam, né, que não vão aos médicos, que desconhecem. A palavra é sua, doutor. Boa noite, Zé Roberto. Boa tarde, Zé Roberto, Ronald, né, do pessoal telespectador. Pressão alta, né, que é cientificamente chamada por hipertensão arterial sistêmica, é quando o coração bombeia, faz força e bombeia, né, que a função do coração é a função de bomba, no bom sentido, de mandar, de empurrar ou levar o sangue à frente para que ele possa circular por todo o organismo, levando oxigênio. Ou seja, a função do coração é bombear sangue e a função desse sangue, a função principal é levar oxigênio a todos os tecidos do nosso organismo para que o tecido possa se alimentar, esse alimento de oxigênio, e aí sim ele poder exercer o trabalho dele, cada um dos tecidos, né, seja o cérebro, os rins, o próprio coração, o fígado, para que ele possa exercer as suas funções ou o músculo de acordo com a sua necessidade. Certo. Então, pressão alta é quando o coração tem que fazer uma força maior do que ele precisaria, né, para poder vencer uma barreira. Ou seja, ele tem que fazer uma força. Existe uma força contrária, então ele tem que fazer muito mais força. E isso para ele é ruim, porque primeiro que ele vai trabalhar mais, segundo que ele é um grande músculo, e ele, tendo que fazer mais força, ele vai hipertrofiar. Do mesmo jeito, na comparação, para que o nosso povo possa entender, nosso público possa entender, quando as pessoas vão para a academia e fazem muita musculação, os músculos hipertrofiam. No caso, os braços, por exemplo, de quem faz halteres, né? O coração, a mesma coisa. Como o coração tem que fazer mais força, e ele é músculo, ele também vai hipertrofiar. Ele fica malhando, né? Ele fica malhando, né? E ele malha 24 horas, né, por dia. Ele não para. Não para. Então, se ele tem que fazer muita força, o músculo hipertrofia e ele cresce. Mas ele cresce por aumento da parede dele. Ele não cresce igual tem gente que tem problema de coração, de insuficiência cardíaca, porque o coração dilata. E esse não. Ele hipertrofia a parede, porque o músculo hipertrofia. O músculo fica mais forte, mais resistente, porque ele tem que fazer mais força. Mas isso não é bom, né? Isso não é bom. Isso é muito ruim. Porque, primeiro, que ele cresceu e ele não foi feito para isso. E, segundo, que ele, aumentado de tamanho, de hipertrofiado, ele gasta mais oxigênio, que estaria sendo usado para outros lugares. E também ele pode não receber a quantidade de oxigênio a mais do que ele precisaria, porque ele não foi feito para isso. Então, tem uma série de fatores que a hipertrofia não é boa, realmente então, não quer dizer que coração dilatado é um tipo de doença. O coração hipertrofiado, muscularmente falando, é porque ele cresceu em parede muscular e ele demanda mais oxigênio e, por conta disso, ele apresenta mais dificuldades. Quer dizer, ele vai continuar fazendo força. Isso. Agora, o insuficiente também apresenta dificuldade, só que são coisas diferentes. O insuficiente é aquele muito grande, ele tem dificuldade de fazer o curso, né? Tá, mas são coisas diferentes, porque eu pensava que era a mesma coisa. Não, isso não tem tanto a ver com o que nós falamos, mas eu noto que as pessoas entram muito em academias, e antigamente tinha uma expressão que chamava-se coração de atleta.
O coração de atleta era o coração musculoso, porque se você malha seu músculo, malha também o coração. Isso é verdade? Não, não é bem isso, Roberto. Tem a ver, mas não é bem isso. Vamos lá. Coração de atleta é o coração daquele atleta que faz atividade física. Certo. O coração de atleta tem algumas nuances diferentes do coração das pessoas sedentárias. Você vê que nós colocamos aqui dois opostos, né? Atleta e sedentários. Certo. Porque nós temos o coração daquele pessoal que está nesse meio termo aí. O coração de atleta que a gente está falando, atleta de alto nível, de alto rendimento, atleta profissional, Certo. ele inclusive tem uma frequência cardíaca muito menor. Por quê? Quando eu comecei a falar aqui que o coração, quando ele é solicitado, né? Ou ele é solicitado porque precisa de um trabalho cardíaco maior, ou ele faz mais força. Tudo Certo. é uma solicitação a mais que teve para ele. Quando ele é solicitado porque precisa de trabalho, precisa de levar mais oxigênio, porque os atletas, na sua atividade, precisa disso, precisa de muito oxigênio, o coração tem que bater mais rápido. Então, quando ele está em repouso, ele vai diminuir muito essa frequência. O coração de atleta bate numa frequência muito baixa. E por isso ele é chamado de coração de atleta. Uma das coisas é isso. Porque o coração de atleta bate numa frequência baixa para que, quando tiver uma solicitação, ele vai aumentar a frequência, mas não chega numa frequência tão alta, num valor indesejável. Tá. O coração de atleta em si não é um problema. O coração não é um problema. Tá. Esse coração de atleta que você está falando é o coração daquela pessoa que faz atividade física intensa e precisa de muito oxigênio, o coração tem que trabalhar muito. Certo. E em repouso ele tem que ficar mais... Mas quem faz atividade normal, natural, um pouco de musculação, academia, sai, passeia, dá suas voltas, bicicleta, natação, não tem problema, né? O ser humano normal. O ser humano normal seria, né? Que deveria ser. Não, eu até entendi a sua pergunta, que aquela pessoa que... Nós que fazemos atividade física, mas não somos nenhum atleta profissional, não somos de alto rendimento, né? Só não somos sedentários. Mas, por incrível que pareça, o maior número de pessoas são sedentárias. O número de pessoas que exercita, Ronald, é muito pequeno. Muito pequeno. Por isso, o número de pertences do nosso país é extremamente alto. Porque um dos fatores de risco, um dos fatores que levam à hipertensão é o sedentarismo. Exatamente sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o grupo de risco que pode ter a hipertensão, adquirir a hipertensão? Ok. Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Poderia ser pode assim? Ser dessa né? Tem alguns fatores que são imutáveis. Por exemplo, hereditariedade. Se a sua família é hipertensa, seu pai é hipertenso, não tem como você mudar, né? Então, esse não tem. Então, hereditariedade, sexo, cor, idade, né? Por exemplo, acima de 60 anos, 50% da população vai ser hipertensa. Ainda que seja em limites pequenos. Não estão falando de gravidade, estão falando de números, né? Acima de 80 anos, acredita-se que 85% da população seja hipertensa. A gente não tem muito estudo acima de 90 anos, mas acredito que seja próximo de 100%. Mas isso não é um dado fictício baseado nos outros dados, né? Esses são os fatores imutáveis, né? Então, repetindo, hereditariedade, sexo, cor, idade e alguns outros. E tem alguns que dependem da gente. Esses nós podemos mudar, Zé Roberto, nosso telespectador. Esses nós podemos mudar, né? Que é, por exemplo, sedentarismo, obesidade, uso abusivo do sal, fumo, tabagismo, o alcoolismo. Esses nós podemos mudar. Droga e esses também? tão importantes, eles estão ligados na gênese da hipertensão de uma forma muito intrínseca e com uma importância muito grande. Droga também não? Droga também, mas a droga levando a hipertensão não é tão grande igual esses outros. É importante também, mas estamos falando dos principais. Os principais, sedentarismo, sedentarismo, obesidade, uso abusivo do sal, álcool e tabaco. São os o principais. Hereditário nós já falamos, mas isso não tem como mudar, né? Nós estamos falando dos mutáveis. Os mutáveis. O sobrepeso, que não é exatamente o conceito de obesidade, é porque às vezes a pessoa... Tem muita gente que fala assim, eu estou gordo, eu sou obeso. Não, você é gordo. Obeso é acima de um certo parâmetro, né? Obeso já é uma comorbidade, vamos dizer assim. Mas o que seria mais ou menos assim? Por exemplo, eu tenho 1,73 m e tenho 72 quilos. Dizem que eu estou ótimo. Dizem, né? O meu IMC, ele dá 28, alguma coisa, 29, acima de 29 é sobrepeso.
Dessa faixa do sobrepeso para adiante aí, até 30 e quanto, mais ou menos, antes da obesidade? Porque o obeso, é claro, ele vai padecer nas articulações, coração, tudo, porque ele tem um organismo onerado. Mas o sobrepeso, porque às vezes não é a obesidade, é o sobrepeso. Mas até quanto esse sobrepeso sobrecarrega a pessoa? Zé Roberto, essa pergunta é muito boa, porque olha só, eu queria que a gente avançasse no conceito do que você falou, e não propriamente em sobrepeso e obesidade. Olha só, um obeso mórbido, ele começa obeso mórbido? Não, ele passou pelo ele sobrepeso. Ele começa com sobrepeso. Então, eu particularmente defendo que, mesmo sobrepeso, tem que ser cuidado. Porque ninguém começa com obesidade mórbida, que é o IMC acima de 35. Mas ele começa com sobrepeso. Não, só estou sobrepesinho. Não, às vezes ainda fala assim, né? Então não tem problema. Tem só uma barriguinha. Isso é porque eu tomei cerveja. Levei tempo para... Cada um arruma uma desculpa para falar que isso é permitido. Só que isso, pensando na saúde, não é permitido. E mesmo o sobrepeso leva à hipertensão. Em uma incidência, em uma importância menor do que, no caso, o obeso mórbido, nós estamos falando, mas leva à hipertensão. Claro. E fora as outras coisas. Hipertensão, aumento de peso, sobrepeso, sobrecarrega o joelho, porque ele não foi feito para aquele peso, diabetes e várias outras patologias que estão ligadas a esse sobrepeso. Ou eu não poderia dizer que o obeso mórbido é um grande sobrepeso? Mas ele também não é um sobrepeso? É um sobrepeso. Então, o que eu queria falar, eu queria avançar nesse conceito, o conceito é esse mesmo. O MC até 25 é normal, de 25 a 30, a 29 é sobrepeso, de 30 a 35 é obesidade, e vai subindo. Mas eu acho que isso é só para a gente fazer assim, não, você só está um pouquinho gordo, então pode aguardar. Não pode, Roberto, não pode. Começou a passar dali, primeiro que ele vai já tem que aumentar cuidar. a barriguinha dele e o peso dele, porque não ligava. Então, assim, é bom que fique claro, sobrepeso faz mal. Isso normalmente está tudo ligado. E agora, quando está assim, Ronald, é mais fácil depois que tiver com obeso mórbido. Depois, às vezes, tem que fazer uma cirurgia bariátrica, que é mais complicado. Mas o sobrepeso é fácil de resolver. Normalmente, esse sobrepeso está ligado à alimentação, que é um dos fatores, né? A ingestão de sal, sedentarismo, a bebida alcoólica, às vezes até o próprio tabagismo. Isso. Né? Isso tudo está... Mas, principalmente, a alimentação incorreta e sedentarismo. Né? Come mal e não gasta o que come. Um outro caso, doutor, são as pessoas que têm pressão alta, mas não sofrem dos sintomas. A gente estava falando até isso antes de iniciar o programa. Essas pessoas podem julgar que não correm risco? Não, correm risco também. De 80% a 85% das pessoas hipertensas, e às vezes hipertensão grave, não tem sintoma. Por isso que ela é chamada de doença silenciosa. Vou repetir. 80% a 85% das pessoas que fazem crise hipertensiva, 20, portanto... 20 por 12, sei lá, uma crise hipertensiva importante, igual essa que eu dei aqui no exemplo, não sentem nada. O primeiro sintoma, Ronald, pela sua pergunta, o primeiro sintoma pode ser um derrame. Já pode ser um derrame. Pode ser um infarto. A pessoa eu não senti nada, de repente ficou toda tortinha. Porque não cuidava, não media a pressão, ou não tomava remédio direito. Tem um caso na minha família, não vou citar aqui, porque a pessoa com certeza vai me ver. E vai lembrar? E vai lembrar, mas aconteceu o seguinte. Já lembrou. Já lembrou. Ele teve um problema no fundo do olho com origem na diabetes. Aí, inclusive, tinha que fazer uma aplicação lá, que ele estava tremendo e eu ficaria tremendo dobrado com aquela aplicação. Mas tudo bem. Ele está com um médico muito competente. Tudo. Aí, o que aconteceu? Eu falei com ele assim, olha, há quanto tempo você descobriu que você é diabético? Uns 4, 5 anos. Não deu tempo de fazer esse tipo de lesão, não. Você já devia ser diabético. Eu posso estar falando besteira, eu até gostaria que o doutor me falasse. Você provavelmente é diabética, a sua diabetes era silenciosa, provavelmente você não sabia que era diabético. Quando você foi fazer a cirurgia lá de joelho, lá, você descobriu que você era diabético, e isso data mais ou menos de 4, 5 anos. Então, a lesão provavelmente foi feita por muito tempo, porque aquele tipo de lesão você precisa de, pelo menos, não cuidar da diabetes, segundo os parâmetros que eu li, pelo menos de 10, 11 anos, 15 anos, por aí. Então, ele podia ser... Eu estou falando isso para falar da hipertensão, porque ele estava falando aqui quais são os fatores e me veio à cabeça o seguinte, a pessoa não saber que é hipertensa. Quer dizer, eu acho que vale a pena que quaisquer pessoas, mesmo jovens, inclusive pessoas que vão à academia, pessoas que não têm vida sedentária, que fazem algum tipo de exercício, que pode até ser perigoso em alguns casos, né?
mesmo jovem, essas pessoas podem ser hipertensas muitos anos e vão descobrir lá na frente, quando fazem 40 e tal, com um AVC. Zé Roberto, só para a gente assim, olha, 5% das crianças são hipertensas. 5% das crianças são muita. hipertensas. Então quer dizer que vale a pena. É muito grande. Aham. 5% Vale a é pena. muita coisa. E sabe por quê? Se você reparar, faz esse trabalho, Ronald, Zé Roberto, vocês que são aqui responsáveis pela informação, tem esse poder de levar informação aos nossos ouvintes, né? Passe a andar na rua e observar a barriguinha das pessoas. O número de crianças obesas é muito grande. Aumentou muito, inclusive. Na sua adolescência, Zé Roberto, não que você seja velho, mas você já tem mais de 15 anos, mas quando você tinha 15 anos, o número de crianças, de adolescentes, colegas seus obesos era infinitamente menor. Nós éramos muito magros. Muito magros. Repare a minha isso pra geração você era ver. magra. Repare isso para você ver. É verdade. E isso, o responsável por isso são os fast foods, né? Ah, com certeza. Você vê os filhos nossos, né? Vão querer, pai, traz um hambúrguer para mim, não é assim? E aquilo não tem saúde nenhuma, só material para engordar. É verdade. Fritura, pão, farinha branca, né? Só coisa que não presta. Pode até ser saboroso, né? Porque também você tem que fazer alguma coisa para vender, né? Então tem que botar Inclusive sabor. não é alimentício, não é uma alimentação eficaz. Não é. Só Você come empazina. no fast food e meia hora depois você está com fome. Você está com fome. E te engorda. Não te alimenta e te engorda. Mas olha só, 1 em cada 4 pessoas, nós já falamos, tem pressão alta, da população adulta. Então as pessoas devem investigar a pressão, independente se elas... Eu acho assim, Roberto, que as pessoas deveriam medir a sua pressão, pelo menos assim, periodicamente. Não vou dizer assim de mês em mês, 2 em 2 meses, mas periodicamente, quando tiver essa oportunidade, medir essa pressão. Até porque as pessoas lembram de ir na academia, né? Poxa, na academia devem ter lá profissionais que Obrigado, né? possam Para fazer academia, eles são obrigados a fazer uma avaliação cardiológica para poder ver. Esse exemplo seu lá da sua família, da cirurgia do joelho, ele foi fazer um risco cirúrgico, provavelmente, que foi por causa da cirurgia do joelho, e aí que ele descobriu que ele é hipertenso. Não, que ele era diabético. Que ele era diabético, no caso. E aí o médico não autorizou a cirurgia dele, ele ficou aborrecido porque o médico não deixou ele operar. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso faz parte do nosso consultório. E ele já estava no caminho da lesão. O diabetes, respondendo aquela sua pergunta, é aquilo que você disse mesmo. Ele leva 10 anos para aparecer os sintomas. Mas não quer dizer que depois de 10 anos que ele tem diabetes, ele já tinha. As lesões foram acontecendo, de retina, dos vasos pequenos, do cérebro, do coração, dos rins, né? Você tem a retinopatia diabética, né? Você tem a alteração dos vasos todos, né? Inclusive tem umas alterações que dão muita dor nos músculos, principalmente nas pernas, né? E às vezes tem que ficar tomando remédio por causa da dor. A dor às vezes é tão forte que até o vento faz doer. Até a calça ou o vestido nas mulheres, de bater na musculatura das pernas, faz doer. Tem alguns trabalhos, alguns filmes falando sobre as pessoas queixando isso. Pode dar necrosamento. Pode dar necrose. Isso é uma história natural. Diabetes é isso, né? Necrose de um dedo, de um pé. Né? Não é nada agradável. Mas a pessoa, às vezes a pessoa tem assim, não, a minha glicose não está muito alta, não. 120, 130. Mas as lesões estão acontecendo. Estão acontecendo. Né? Não são lesões graves, insidioso, não tem um desmaio. E aí a pessoa não sente, não cuida. E o que é pior, quando a pessoa não sente muita coisa, ela acha que não precisa tomar remédio. Ou eu até estava conversando com o Ronald antes, às vezes a pessoa toma remédio, aí a glicose controla. Aí ele para de tomar remédio. Você controlou. Aí a glicose aumenta. Né? Isso é a mesma coisa, a pessoa tomasse um banho, não precisa tomar nunca mais, né? Porque toma banho e ficou limpo, né? Não é assim? Em tese, seguindo essa metodologia, esse raciocínio, né? Né, Ronald? Então, as pessoas tomam remédio e controlam. Aqui é remédio para controlar. Então, controlou porque o remédio fez efeito. Continua tomando. Claro. Tem que tomar medicação, não pode parar. A pessoa que sofre de hipertensão, ela tem que se medicar pro resto da vida. Ou esse sintoma, ele chega em algum momento que ele cessa e você consegue ter uma vida normal. Hipertensão, pressão alta, não é um sintoma, é uma doença. Então, muito raramente aquela pressão vai normalizar. Por exemplo, uma grávida, se durante a gravidez ela fez uma hipertensão, isso pode acontecer. Mas são casos pontuais. Entendeu? Normalmente, porque medicina não é assim, a cesárea assim, sempre e nunca são palavras que a gente não vai usar. Por exemplo, a grávida pode ter uma hipertensão, acabou a gravidez, acabou a hipertensão.
tirando esses casos pontuais, ele vai tomar remédio para o resto da vida. Eu digo até que o resto da vida é muito tempo. Ele vai tomar remédio enquanto precisar. Eu não sei se vai precisar quanto tempo, mas enquanto precisar, ele vai tomar remédio. Para ele ficar saudável. Você não almoça e janta porque precisa, você não veste roupa porque precisa, nós vamos tomar remédio porque precisamos. Isso é doença, é crônica, né? A questão, o doutor está falando uma coisa aqui muito importante, né? Primeiro, as pessoas devem investigar, né? Devem investigar para saber se elas não são hipertensas, até se elas não são diabéticas. Eu acho que a medicina preventiva é melhor do que a medicina que vem depois, né? Por isso que as pessoas vivem mais hoje, a gente faz muito mais prevenção do que antigamente, porque hoje a gente tem mais conhecimento. Não que eles não tinham, mas os conhecimentos vão aumentando, vão sendo acrescentados. Conhecimentos na vida nossa. Daqui a 20 anos, os conhecimentos vão ser muito maiores do que hoje. Né? E sem contar o seguinte, que você, ao não fazer a medicina preventiva, você está sofrendo e padecendo. Por exemplo, você pode ser hipertenso e não saber. Você pode ser diabético e não saber, você pode ter outras falhas e não saber, coisas que podem ser corrigidas agora. Inclusive, antes nós estávamos conversando aqui sobre os microinfartozinhos, né, das veias cerebrais. Quer dizer, a hipertensão não leva só ao AVC, não, ela leva a um comprometimento do coração. Fala um pouquinho disso aí, doutor. Quais são as decorrências? A hipertensão, olha só, a hipertensão, ela diminui o fluxo de sangue de alguma forma. Diminui, como eu já disse no início, o oxigênio de alguma forma. Se ela diminui o oxigênio, vamos falar, uma dimensão pequena, discreta. Mas lá para onde ele ia levar aquele oxigênio, ele também sofreu uma diminuição discreta. Ok? E isso que acontece? Alguma lesão vai produzir ali. Pode ser uma lesão imperceptível, mas aí daqui 1 ano, 2 anos, uma lesão hoje pequena, aquilo aumenta. Aí daqui um pouco ele tem uma dormência. Aí daqui um pouco ele... Como é que é seu nome mesmo? Entendeu? Começa a esquecer das coisas. Eu sei que é Zé Roberto. Começa a esquecer das coisas. Não aconteceu aqui agora. Sabe, vai acontecendo algumas coisas assim, ele fala assim, poxa, não sei porque acontece isso comigo. Minha pressão não é tão alta, minha glicose não é tão alta. Mas são essas pequenas coisas que vão levando são sintomas, coisas sutis que vão levando e depois parece um problemão. Mas aquilo veio lá de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, foi acontecendo, e a pessoa, não, isso para lá. Depois ela pensa, não merecia isso. Poxa, mas também não cuidou. Doutor, existe alguma relação? Eu às vezes comento algumas coisas, como eu não sou da área médica, eu devo falar muitas besteiras. Mas, por exemplo, antigamente, todas as vezes que a pessoa mais velha ficava meio esquecida, as pessoas falavam, está ficando esclerosado. A palavra esclerose significava o quê? Na realidade, uma demência que tinha proveniente de um quadro de estenose da veia. A esclerose seria entupimento ou apertamento da veia, uma coisa assim. Isso aí seria o quê? Uma coisa baseada em veias, né? Agora, a demência, ela existem outras demências. Me parece que o Alzheimer é uma delas, apesar de que hoje em dia, ao invés de se falar esclerose, fala-se que está com o alemão, está com o Alzheimer. Me parece que não é verdade, que todas as demências são Alzheimer, a sintomologia não é essa. Bom, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, existe algum tipo de relação entre AVC, possíveis AVC, ou pressão alta, ou micros AVCs, algum tipo de isquemia, com a demência? A maior causa de AVC no nosso país é a hipertensão arterial. A maior causa de demência. Então as demências são vasculares. Dos AVCs do nosso país são devido à hipertensão arterial. Então seriam vasculares. A hipertensão vasculares. arterial você tem aquelas causas que elas diretamente estão envolvidas ou aquelas que ela está envolvida na causa em algumas consequências. Por exemplo, a hipertensão por si só já é uma doença que tem muita incidência. Mas os derrames, os AVCs, os infartos também tem. Só que na gênese dos infartos e dos derrames, a hipertensão também está envolvida. Então, ela é o maior fator de risco do nosso país, talvez do mundo inteiro, é a hipertensão arterial. Né? Então seriam demências vasculares. A hipertensão levando a falta de oxigênio, de alguma forma ela vai levar a algum tipo de, entre aspas, demência, que é falta de oxigênio em algum lugar. Na sua pergunta, né? Certo. E aí sim, elas podem ser produzidas por hipertensões não tão altas. Porque a hipertensão alta, a pessoa faz no exemplo, fica todo tortinho, e assim a gente já conhece. Todo mundo sabe, né? Caso clássico. Caso clássico. Agora, aquelas hipertensões discretas,
A pessoa vai tendo aquela hipertensão, não causou sintoma, 80, 85 pessoas não sente nada, mesmo das graves, imagina das pequenas, então. Não vai sentir né? mesmo. Não vai sentir mesmo. E aí ela também não trata, também não cuida, também fala que a barriguinha é porque tomou muita cerveja, ela levou um tempo para cuidar daquela barriguinha e que não é agora que ela vai acabar com ela. Várias pessoas arrumam muita desculpa. Né? Como, por exemplo, que você falou agora mesmo, que a gente estava falando, que eu falei que é uma questão de conceito, que o sobrepeso não tem importância. Tem sim, porque tudo começa ali. Né? O outro só. Tudo começa ali. A obesidade só passou. Né? Passou por ali, passou por ali. Então ele teve uma importância fundamental, foi onde tudo começou. Né? Quando a gente começa a fazer atividade física, não é importante dar o primeiro passo não é importante. Se você pensar lá na frente de um caso que conseguiu sucesso, mas foi porque ele teve o primeiro passo, e o primeiro passo não foi importante na vida dele. Claro. A gente aprende isso. Então, o primeiro passo na obesidade, que é o sobrepeso, não é importante. Então, por isso que eu digo que é uma questão de conceito. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão as pessoas, não, só um pouquinho, só não tem problema. Mas daí um pouquinho, ela acostuma com um pouquinho e aumenta outro pouquinho em relação ao que era ela, o que ela era, e não em relação ao que deveria ser, porque só foi mais um pouquinho, e aí vira um obeso mórbido e só aumentando aos poucos. Tem gente que acha que qualquer cuidado a mais com a saúde, se você está se sentindo bem, é hipocondria, né? É pitiatismo e hipocondria. Mas eu percebo, desculpa, eu te cortei, você queria falar alguma coisa, mas eu percebo o seguinte, por exemplo, quando você vai trabalhar, você tem a medicina do trabalho lá que está te avaliando. Como é que você entrou na empresa, como é que você vai sair dela, né? Esses exames nem sempre são levados a sério, talvez, mas eles são importantes. São oportunidades que as pessoas têm de saber se são hipertensas, saber se são diabéticas. Por quê? A maioria das doenças degenerativas e doenças graves, como hipertensão, diabetes, etc., são assintomáticas. Né? E a prevalência dos sintomas sem o cuidado e o tratamento adequado faz com que você já descubra a doença com sequelas. Então, quer dizer, o melhor de tudo é a medicina preventiva. Né? Por exemplo, ainda que a demência, vamos falar do Alzheimer, ainda que a demência Alzheimer não seja uma demência ligada às veias e tudo, mas seja ligada à degeneração, né? Não seja vascular, seja degenerativa. De qualquer forma, alguma coisa que degenera, com menos oxigenação, vai degenerar mais ainda. Né? Quer dizer, o seu pequeno esquecimento, os seus entraves no dia a dia podem estar ligados ao início de uma demência que... Né, a própria atividade física pode diminuir a incidência de Alzheimer, ou diminuir a evolução. Melhorar a oxigenação. A leitura. Né? Você estar ativamente relacionado no seu dia a dia, em vez de estar uma pessoa sedentária, seja lá qual for a atividade que você esteja fazendo. Né? O exercício para o cérebro ou para o corpo, ambos oxigenam. Diminui o Alzheimer. Nós não estamos falando de Alzheimer, mas eles estão ligados a isso. A depressão, que é um negócio muito comum no nosso país, nós sabemos agora que ela pode ser causadora de doenças cardiovasculares. A depressão? Olha, eu não sabia. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Né? A nossa qualidade de vida, poxa, mas o que eu fiz para que eu tenha uma vida saudável? Você foi uma pessoa ativa? Você fez uma atividade física? Você comeu apenas o que poderia, o que deveria? Mas tem muita coisa gostosa que eu não posso comer. Tem vários exemplos que a gente pode dar, né? Mas tem muita coisa que você pode usar. Uma alimentação saudável faz bem. Essa máquina que é o corpo humano, quando você chega numa idade mais avançada, ela vai reclamar. Você botar água no seu carro? Ele não vai funcionar. Ele liga também, então eu posso botar. Então eu posso comer qualquer coisa? Não. Ou eu posso botar água no meu carro para funcionar? Não, por enquanto não, né? Tomara que consiga, né? Mas não pode. Né? No carro a diesel eu posso botar gasolina? Não posso. Então eu posso alimentar do que eu quero ou do que eu devo? É verdade. Doutor, para o espectador que está assistindo esse vídeo, a minha cabeça funciona com exatas. Então eu gosto de enumerar, o que você vai fazer agora é isso, né? Uma sequência. Beleza. A primeira coisa é identificar se você tem a doença. O segundo ponto é a qualidade de vida, que eu acho que é básico para qualquer ser humano, mas é importante a gente estar falando isso, que seria a questão da alimentação, a questão de exercício, ter uma vida o mínimo estressante possível. Né? Seria essa a sequência? Tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar? Eu posso colocar a colher aí? Emoções também, né? As emoções também te dão menos ou mais qualidade. Ronaldo, olha só. Primeiro vamos definir algumas coisas. Por exemplo, pressão ideal, o que é? 120 por 80 ou
conhecidamente 12/8. Então, essa é a pressão ideal. O que é hipertensão? É toda vez que a pressão estiver acima de 140/90 ou 14/9. Acima disso quanto mais, pior. Quanto mais, tem grau 1, grau 2, grau 3, não justifica aqui a gente falar. Mas acima de 14/9 ou 140/90, a pessoa é hipertensa. Acendeu o alerta. E tem que tratar. Não, acendeu o alerta? Já acendeu o alerta acima de 12/8. Acima de 14/9 tem que tratar. Tem que tratar. Pode ser que o tratamento não seja em pílulas, igual a gente está acostumado, seja uma mudança de ritmo de vida, que chama MEV, mudança do estilo de vida. Uma vida saudável, alimentação saudável, reduzir o nível de estresse, tudo isso é importante. Certo. Principalmente exercício físico e diminuir o sal. O sal é o maior veneno para quem é hipertenso. Né? Esse sal nosso que a gente usa, ele tem uma quantidade muito grande de sódio, tomara que a gente mude isso. Alimentos Tanto processados que existe um projeto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tenta aprovar no Congresso Nacional, que é muito difícil, que acabe com o saleiro dos restaurantes. Porque esse sal do saleiro é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, o consumo de sal no nosso país gira de 12 a 14 gramas dia. O permitido para a Organização Mundial de Saúde é 5 gramas dia. O ideal é 3. Nossa, 3 então você imagina, mais. se o ideal é 3 gramas dia, o permitido é até 5, né, que já tem algum excesso aí nesses 5, a Organização Mundial de Saúde que define isso, mas o consumo no nosso país é de 12 a 14, você vê quantas vezes mais é. 3 vezes. E aí a gente não sabe por que tem tanta hipertensão no nosso país. A gente sabe sim. Alimentos processados As as fábricas economizaram, eu trouxe um dado interessante, ela tirou de circulação 17 mil toneladas de sal nos últimos anos, por ano. Tirou de circulação? Diminuiu o saldo desses alimentos que a gente processados. Né? Ela conseguiu tirar isso. Mesmo assim, ainda é muito, porque esses alimentos processados têm muito sal, né, para poder, até para conservar. Né? Então, esse é um dado muito interessante. Aqui, 17 mil toneladas de sódio eles tiraram, foi retirado dos alimentos. Imagina quanto que a população ganhou com isso, pelo menos começar. Mas mesmo assim nesses alimentos processados, a incidência de sódio é muito alta. Muito alta. O sal refinado, então, faz muito mal. Eles falam que aquele sal do Himalaia, aquele sal rosa... Melhor, eles têm menos sódio. Menos sódio, né? Que o que faz mal é o sódio, né? Gente, olha, eu acho que nós ficaríamos, e vocês também ficaríamos aqui, o resto do dia discutindo. Eu tenho uma opção de perguntas, o Ronald também. A gente tem sempre alguém na família que tem um problema desse. Eu padeci disso com a minha mãe, né? Infelizmente já falecida. Bom, e eu vou me despedir do doutor aqui, agradecendo muito a vinda dele aqui, muita explicação que ele deu, tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza que tirou as dúvidas de vocês. Ele falou aqui de várias coisas com relação à alimentação, com relação a não ser sedentário, e eu provoquei 2 vezes, mas não dá a oportunidade de falar, também a questão das emoções. Quem vive meditabundo, cabisbaixo, chateado, injuriado, sem motivos, apenas por personalidade, é candidato a ter problemas cardíacos, a ter problema de fígado, a ter problemas de pâncreas e a ter problema de hipertensão. Né? Então, vamos manter o humor na alta também. Cuidar das emoções. Se você precisar de ajuda, você procura quem te ajuda. Se você tiver sintomas de hipertensão, você não vai saber se tem. Então, é bom fazer exames preventivos e, necessitando, procura o doutor Luiz Antônio Avelar. Tá bom? Eu quero agradecer, então, você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado sempre que nós tivermos vídeos novos e até o próximo vídeo. Muito bom. Adorei. Você vai querer filmar isso aqui? Já filmou? Você vai conseguir. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.